Olá! Neste vídeo, farei uma breve exposição dos principais conceitos e movimentos da Unidade 1. Para iniciar, vamos recuperar as informações básicas desta primeira unidade. Jovens e adultos como segmento do sistema educacional brasileiro. Item 1. Panorama sobre jovens e adultos na educação brasileira. 2. Analfabetismo entre jovens e adultos como fator de desigualdade social. Nosso objetivo é fazer um panorama sobre o segmento jovens e adultos na educação brasileira e sobre o analfabetismo entre jovens e adultos como fator de desigualdade social. Vamos iniciar com muita alegria e uma boa dose de inspiração vinda do patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire. Como você já deve saber, esse grande educador iniciou suas elaborações conceituais e práticas sobre a educação, que reverberam até hoje, mundo afora, alfabetizando adultos numa pequena cidade do interior de Pernambuco, município de Angicos. De sua experiência potente e bem-sucedida, embora interrompida pelo regime militar que governou o país de 63 a 85, deriva a agudeza de suas célebres palavras: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Vamos tomar sua afirmação como metáfora para iniciar nossos estudos sobre alfabetização e letramento de jovens e adultos. Ou seja, antes de irmos ao núcleo do tema, deveremos nos debruçar sobre as razões de haver no Brasil, nos dias de hoje, adultos e jovens analfabetos. Para isso, é necessário conhecer e consultar alguns documentos do nosso sistema educacional, como as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, através do qual é possível conhecer um pouco da história da educação para esse público e as várias tentativas de erradicar este problema. Proponho também conhecer a Lei nº 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação. Os dados do último PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, um grande documento produzido pelo IBGE, que é o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, informam que 8,5% da população brasileira entre 15 e 64 anos de idade é analfabeta. Ou seja, ainda há alguns milhões de brasileiros que, apesar de havermos universalizado o acesso ao ensino fundamental, continuam analfabetos. Os dados dessa mesma pesquisa também indicam que as taxas de analfabetismo aumentam nas regiões Norte e Nordeste, como um fenômeno que ocorre principalmente na zona rural. É maior entre homens do que entre mulheres, com incidência predominante entre negros e pardos. A taxa também aumenta entre os que têm mais de 65 anos e entre os que, dentre os pobres, são os mais pobres. Por essa razão, o problema do analfabetismo entre jovens e adultos não pode ser analisado, nem soluções podem ser procuradas, sem considerar o fator da desigualdade social, um dos maiores problemas brasileiros. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, considera o analfabetismo como um problema mundial, ainda não superado por países em desenvolvimento, como o Brasil. Além disso, reconhece a educação de adultos como uma tarefa constante dos governos, relacionada principalmente aos desafios e mudanças do mundo do trabalho, cada vez mais afetado pela acelerada dinâmica do capital globalizado e das tecnologias, e cuja tendência é substituir por máquinas ou inteligência artificial a mão de obra humana complexa e assalariada. Num contexto internacional com essas características, o Brasil ainda não superou o mais básico dos básicos da educação: ter a totalidade de sua população capaz de fazer uso da leitura e da escrita. A educação em nosso país sempre teve um forte componente de exclusão e até hoje é compreendida por certos setores da sociedade como um privilégio. Em nossos 5 séculos de história, foi apenas na primeira metade do século XX, há menos de 100 anos, que se passou a pensar em políticas que atendessem às necessidades básicas da educação para a totalidade do nosso povo. Em outras palavras, nossa população pobre, desprovida das condições materiais para uma vida digna, também foi subtraída do acesso à educação e, por conseguinte, aos seus fundamentos, que é ler, escrever e fazer cálculos básicos. Daí a pertinência e repercussão do trabalho de Paulo Freire, que
que postulou a alfabetização de adultos pobres da zona rural como um processo que não ocorreria de modo pleno sem sua conscientização do seu lugar no mundo. Nas diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos, encontramos um breve panorama histórico dessa característica da educação brasileira. O analfabetismo e a baixa escolaridade estão associadas à pobreza e à ausência dos recursos básicos de sobrevivência, bem como aos dramáticos processos migratórios que marcaram a urbanização e a industrialização do Brasil, constituindo os grandes focos de pobreza urbana que perduram até os dias de hoje, infelizmente, associados à violência e aos altíssimos índices de mortes violentas, principalmente entre homens, jovens e negros. Nas palavras de Paulo Freire, o analfabetismo é uma das múltiplas expressões concretas de uma realidade social injusta, uma forma de injustiça social. A Lei Federal 13.005 de 2014, mais conhecida como o Plano Nacional de Educação, é um plano que definiu metas educacionais, são ao todo 20 metas, a serem alcançadas até 2024. A nona dessas metas tem o seguinte enunciado: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. E até o final da vigência deste plano, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Esta meta, seguida de uma série de 12 estratégias, foi formulada a partir do reconhecimento de que o enfrentamento do analfabetismo entre adultos não pode ocorrer sem articulação com as especificidades subjetivas e materiais desse segmento humano. Ou seja, adultos a alfabetizar são cidadãos que têm algum tipo de atividade que lhe garanta a sobrevivência, precisam de qualificação para atuar no mundo do trabalho e de suporte e condições apropriadas para administrar essas duas demandas muito dispendiosas em termos de tempo e energia, que é trabalhar e estudar. Concluímos esta primeira aula com a seguinte questão: de que maneira nós, professoras e professores, especialistas em alfabetização, podemos atuar de modo significativo para o atingimento da meta 9 do Plano Nacional de Educação? Nossas práticas pedagógicas são elaboradas e concebidas respeitando as características do público jovem e adulto das séries iniciais do ensino fundamental? Que representações temos desse segmento e como elas repercutem em nossas práticas de ensino? A próxima unidade trará possíveis respostas a essas questões. Nos vemos em breve.